Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Para mim é um prazer estar novamente junto para falar um pouco acerca da palavra de Deus, para abordar a nossa temática desse quarto trimestre de 2020, que fala sobre o livro de Jó. Esta feita a lição de número 5, dentro de um panorama que nós estabelecemos. É importantíssimo que você esteja atento, que você venha comigo para participar dessa aula, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. De antemão, eu quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like ou dislike, comente os vídeos. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação do Evangelho através desse canal. E além disso, vai estar atento a todas as novidades, tudo que for surgindo, tudo que eu estarei postando no canal, que sem dúvida é para o teu crescimento na fé, o teu crescimento em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Então quero convidar você a participar junto comigo. A lição hoje é de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição, para que você possa acompanhar, caso você não a tenha em mãos. E caso você a tenha em mãos, eu irei disponibilizar também a possibilidade de você estar acompanhando através desse panorama que está sendo estabelecido, através do cronograma que nós estamos traçando para mais uma lição nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2020. Você é meu convidado especial a participar dessa aula, então vem comigo, vamos aprender mais do Senhor, vamos nos desenvolver naquilo que o Senhor preparou para nós neste dia tão especial. Vamos lá, o lamento de Jó. Eu tenho aqui a figura de um homem, numa situação de angústia, pode aí estar observando. É importante também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos, ou vá aí anotando todas as citações dos textos que eu irei fazer, para que você possa depois ir pesquisando e analisando com mais calma o conteúdo. Por certo, será de muito bom proveito para contextualizar e incrementar o aprendizado acerca desse assunto. O nosso texto áureo é Jó capítulo 3, verso 24, que nos diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A nossa leitura diária de segunda a sábado nos diz assim: Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Jó prefere que o dia do seu nascimento seja marcado pelas densas trevas, que a luz não resplandecesse e ele não olhasse para o sofrimento. Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. Na sexta-feira, Jó deseja ser como um aborto oculto e não ver a luz. E no sábado, o que Jó temia lhe sobreveio. O que ele receava lhe aconteceu. Então, todos esses versículos fazem parte do contexto da lição, sobre a qual iremos nos debruçar nesse momento. A leitura bíblica em classe está lá em Jó capítulo 3, versos 1 ao 26, e nos diz: Depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele as nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Continuando. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto.
Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto que não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Continuando, vamos lá. Verso 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Ou que esperam a morte, e ela não vem. E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha, irmãos, que texto interessante. Como eu disse na lição de número 1, a linguagem que abrange o livro de Jó é uma linguagem poética. Então Jó usa dessa figura para externalizar o sentimento que domina o seu coração, principalmente no momento de angústia, a qual ele perdeu todos os seus bens ou o seu patrimônio, todos os seus filhos e perdeu também a sua saúde. Então esse é o cenário em que Jó se encontra. Esse é o cenário que norteia esse livro e a lição que iremos trabalhar. Os hinos sugeridos são 256, 271 e 578 da harpa cristã. O objetivo geral é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado de Deus ou por Deus por conta disso. Quais os objetivos específicos? Esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape, aclarar o desejo de Jó em ser como abortivo e pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Então, essa será a base da nossa reflexão. Na introdução, o autor José Gonçalves traz para nós, de forma muito interessante e explícita. No lamento que Jó faz, ele mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que eu nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Olha que perguntas, irmãos, profundas. Olha que perguntas que expressam o sentimento de tristeza e profunda angústia que habitava no coração daquele homem naquele momento. Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, poderia também ser a causa da sua morte, pois dele vinha o bem e também poderia vir o mal. É dentro dessa interpretação que iremos trabalhar esse assunto. Vamos lá, continuando. O primeiro lamento de Jó: por que eu nasci? Esse foi um dos questionamentos. A dor era profunda. Somente a figura poética poderia expressar essa carga emocional vivida pelo patriarca. Nesse poema, os 10 primeiros versos são a respeito desse primeiro questionamento de Jó. Ele sai do íntimo do seu coração, assim como ocorre também na alma do salmista, em alguns salmos, que expressam essa angústia. Da mesma forma, o profeta Jeremias também expôs esse tipo de sentimento.
que está retratado em Jó, diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos. O profeta Elias, temos o próprio Jeremias, temos, como foi citado também, o salmista. Então a Bíblia nos traz alguns exemplos de personagens que viveram momentos de angústias e que expressaram isso através da sua linguagem poética, trazendo para o leitor o sentimento do que eles estavam experimentando naquele momento. Por que eu nasci? Era o questionamento de Jó, diante da situação catastrófica que foi trabalhado na lição anterior. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, tocasse na sua família e tocasse também na sua saúde, para experimentar a fé de Jó, para ver qual era o nível de fidelidade e comprometimento que que Jó tinha em relação a Deus. E ficou provado que Jó não adorava a Deus pelo que possuía ou pelo que Deus havia lhe dado. Ele adorava a Deus simplesmente por quem Deus era, ou por quem Deus é, porque ele não mudou. Que em lugar da memória viesse o esquecimento, esse era um desejo de Jó. Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Era um questionamento acerca do dia ao qual ele havia nascido. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião de grande decepção a que ele estava vivendo. Para o homem de Uz, esse dia deveria ser apagado da sua memória. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Um dia em que tudo foi mal, nós temos desejo de nunca mais se lembrar dele. Como se diz, queremos passar uma borracha naquilo que nos traz tristeza, naquilo que de repente rememora o nosso fracasso, ou as nossas perdas, ou as nossas angústias, ou os nossos prejuízos, ou os nossos erros. Então precisamos ter equilíbrio emocional para saber lidar com isso. E Jó, naquele momento, ele pediu ao Senhor que apagasse aquela situação da sua memória. Jó também queria que, em vez da ordem, viesse o caos. Esse era um desejo de Jó. Que não tivesse entrado no calendário, que esse dia, como os demais, jamais tivessem existido. E no lugar da luz que raiou no dia do seu nascimento, revelando o sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por que isso? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos. Diante desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, que era um assombroso animal marinho que simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso em que estava vivendo. Simplesmente, se Deus não houvesse feito aquele dia, ele também não teria sido concebido. É nesse sentido que o Novo Testamento revela como o Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramarmos a nossa alma. Isso é muito interessante, irmãos. O autor traz a referência de João, capítulo 11, versos 32 e 33. Eu quero ler para você, porque retrata um pouco acerca disso. João 11. Vamos ver o que nos diz os versos 32 e 33, para refletirmos acerca desse assunto. Jó vivia uma situação muito delicada. Jó vivia um momento muito pontual na sua vida. E ele precisava desabafar de alguma forma. João 11, 32 e 33. Veja o que nos diz o texto. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Então veja que esse texto fala do momento em que Lázaro estava morto
E havia uma grande comoção por essa perda, por parte das suas irmãs e também por parte de Jesus, que ao chegar ali, contemplou aquele cenário. O texto é muito explícito quando diz que Jesus se emocionou. Porque era um momento de perda, um momento em que as pessoas estavam ali voltadas para aquela situação que havia acontecido. Com Jó não era diferente, Jó vivia um desespero, assim como a irmã de Lázaro, que ansiava por uma solução para aquele problema. Mas ela foi procurar a pessoa certa. Ela se debruçou sobre os pés da pessoa adequada, que era Jesus, e recebeu a resposta e recebeu o milagre. Jó, naquele momento, apresenta para Deus a sua angústia e questiona o dia do seu nascimento. E deseja que, ao invés daquele momento que houvesse luz, houvesse trevas para que ele não pudesse estar vivendo aquilo. Nós, como seres humanos, precisamos entender que vivemos situações que delimitam o nosso nível de equilíbrio, o nosso nível de tranquilidade, o nosso nível de confiança. E Jó, naquele momento, estava no limite. Tanto no limite que ele usa essa linguagem para expressar o seu momento de dor e angústia. Não podemos censurar Jó. Não podemos questionar Jó diante dessa situação, porque ele estava agindo dentro dos limites da sua possibilidade. O importante é que ele não blasfemou contra Deus. O importante é que ele se manteve fiel. O importante é que o seu compromisso revelou no futuro, ou revelaria no futuro, que Deus iria restituir para ele tudo em dobro. Nós precisamos alimentar essa esperança em nosso coração. Mesmo como seres humanos fracos e frágeis e nos deparando com situações catastróficas que nos levam até o limite, mesmo que venhamos desejar não ter nascido, nós precisamos encontrar o equilíbrio necessário para encontrar refúgio em Deus e alcançar a sua misericórdia para conosco. Vamos continuar. O tópico 2 nos fala sobre o lamento de Jó. Olha o questionamento dele: por que não nasci morto? É importante nos debruçarmos sobre isso. Descansando em paz. Os intérpretes, alguns intérpretes bíblicos, observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse verso, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam muita coisa. Ele queria um descanso do seu sofrimento. E Jó pediram a possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Aqui Jó não pede um aborto. Ele faz uma comparação com um feto abortivo. Por que eu não nasci morto, Senhor? Porque se eu nascesse morto, eu não estaria passando por tudo isso. Jó não desejou morrer a partir daquele momento. Jó desejou não ter nascido, é diferente. Então não podemos levar essa interpretação para o outro extremo, para defender aqui que podemos ter o desejo de morrer ou alimentar isso, ou que devemos apoiar algum tipo de situação em que nos permita tirar a vida. Não é nada disso. Jó está se colocando numa condição como que se ele desejasse não ter nascido. É diferente de desejar morrer. Então vamos interpretar dessa forma. Livre de tribulações. Esse dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade, e isso é normal. Quanto mais sofremos, mais angustiados ficamos. Quanto mais no fim do túnel, sem enxergar a saída, nós despertamos a consciência da gravidade do problema. E por isso ele continua com seu argumento de não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos refletir muito acerca disso. Era uma situação muito calamitosa. Como eu havia dito, aqui não existe nenhum momento em que Jó faz apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Então precisamos interpretar
desta forma. Linguagem poética, irmãos, é uma figura, um símbolo, uma metáfora, uma comparação. Não podemos nos prender na literalidade desse tipo de expressão, porque isso vai nos induzir ao erro. Nós precisamos entender em que linguagem o texto foi escrito. Princípio de hermenêutica, princípio de exegese bíblica. Eu sempre digo isso nas aulas. Precisamos entender o texto dentro da sua forma e dentro do seu conteúdo, quando ele foi escrito, por quem foi escrito, com que objetivo. Então, e o tipo de linguagem que foi utilizada, qual o contexto, nós precisamos interpretar tudo isso para que possamos fazer a inferência adequada em relação ao sentido que o texto quer trazer. Um outro aspecto é uma realidade para o cristão. O Novo Testamento ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Haja visto que o próprio Jesus disse lá em João 16, no mundo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, não estamos isentos das dificuldades. A grande questão é que Jesus promete estar conosco para nos dar vitória. Então temos que nos apoiar nisso. Temos que nos apegar nisso. Aí o autor faz até um adendo, né? Ele usa aqui um advérbio. Mas, ao mesmo tempo, temos a promessa consoladora de Jesus. Então, mesmo diante de todo o sofrimento e dificuldade, temos que ter a plena convicção de que Cristo está conosco para nos dar vitória, para nos garantir êxito, mesmo diante de toda adversidade, mesmo diante de toda dificuldade. Se você tem desejo depois de ler essa lição, conforme está aqui na tela, vá dando print, né? Ou pausando o vídeo, e aí você pode efetuar a leitura. E também no decorrer, no corpo desse vídeo, logo abaixo, na descrição, você vai ter acesso lá ao link que encaminha diretamente para a lição. Então você pode clicar no link ou acessar aquele site que está indicado para que você possa ter acesso ao conteúdo total da lição, certo? Vamos continuar. Terceiro tópico, nos fala sobre o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Olha um outro questionamento. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, também associada a essa. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Olha que questionamento. Então podemos inserir aí nesse cenário. As outras perguntas estão lá no capítulo 3, verso 12, verso 11, verso 12 e verso 13. A palavra hebraica, amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribuída pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável ou insuportável ou difícil de administrar. Essa era a sensação. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Olha que interessante essa pergunta. É tudo isso na busca de um significado para aquele processo que ele está vivendo. Ele busca por que Deus permite o sofrimento. Aqui há um paralelo também com Provérbios 4,18, onde é dito, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na leitura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Isso acontece em nossas vidas também, irmãos. Às vezes questionamos ao Senhor determinadas circunstâncias e situações que acontecem na nossa vida, porque não entendemos. Às vezes não conseguimos identificar a origem, às vezes estamos no meio do problema e não enxergamos solução. E até quando o problema se encerra, às vezes a gente questiona e por que tudo isso aconteceu. E Deus, no momento oportuno, vai nos dar a resposta. Deus, no momento oportuno, vai nos dar o direcionamento. Mas esse tempo pertence a Ele. Essa resposta pertence a Ele.
Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Mesmo que nós não estejamos entendendo o propósito naquele momento, mas precisamos confiar, primeiro, que há um propósito, segundo, que Deus, no tempo oportuno, vai nos mostrar o sentido de tudo aqui. Um outro aspecto é um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. Pela via dolorosa do sofrimento. Como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e, assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Você tem dúvida que Deus nos ensina através do sofrimento? Eu não tenho dúvida alguma. Porque a própria Bíblia Sagrada nos mostra isso na trajetória de diversos personagens. Então, nós como cristãos precisamos estar firmes e resilientes diante do sofrimento. O próprio Jesus diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão dos seus próprios interesses. Tome a sua cruz e me siga. Não existe evangelho sem cruz, irmão. Não existe evangelho sem sofrimento. Tem sido pregado por aí um evangelho, boas novas, de apenas paz, mas não é assim. Nós temos paz porque estamos em Deus, mas isso não nos isenta de vivermos em tribulações, em perseguições, em dificuldades, porque o próprio Jesus disse isso. Vocês serão perseguidos por conta da minha palavra, muitos serão até presos, injuriados, caluniados. Olhe lá o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirdes. Ou seja, isso é inerente à vida do cristão. Mas nós temos que ter força, nós temos que ter resiliência e confiar no Senhor para que sejamos vitoriosos em detrimento da dificuldade. Podemos até no momento de angústia agir como Jó, questionando muitas coisas, mas no nosso coração temos que ter a plena convicção de que Deus é poderoso para nos dar a vitória. Eu quero fazer a conclusão, segundo o autor coloca para nós, dizendo assim, nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, olha que importante. Somos seres humanos, irmãos. De forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma abatida, que mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então precisamos entender isso. Precisamos compreender que nós somos seres humanos e vivemos dilemas em nossas vidas. E tem momentos que nós nos sentimos fracos, abatidos e que precisamos externalizar esse sentimento que brota no nosso coração. Então, sejamos equilibrados, tenhamos essa consciência. Porém, sobretudo, todavia, confiando no Senhor, crendo que Ele é poderoso para nos dar a vitória. A respeito do lamento de Jó, alguns questionamentos. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3 nos falam a respeito de quê? O primeiro questionamento é por que nasci? Então, esse é um questionamento que Jó faz, né? Além de outros que ele coloca, que nós vimos aqui na lição. Por que não nasci morto e por que continuo vivo? Então, tudo isso Jó apresenta. O que Jó amaldiçoou e por quê? Então, no lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou o dia por conta do seu grande sofrimento. Qual foi a observação dos intérpretes bíblicos acerca do discurso de Jó, a partir do verso 9? E a partir de então, ele faz uma mudança. Ao invés de amaldiçoar, ele passa a reclamar. Em que sentido a palavra miserável é usada? No sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. E qual o significado da palavra caminho? Refere-se ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. Então, precisamos
nos debruçar sobre esse ensinamento a respeito do que aconteceu na vida de Jó, para que possamos ser bem-sucedidos em nossa caminhada, em detrimento dos sofrimentos ao qual estamos expostos. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus prospere os teus caminhos e que a cada dia você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Foi um prazer estar contigo. Mais uma vez eu quero lhe lembrar que se inscreva no canal e deixe seus comentários e aguardo você para a próxima lição, para juntos compartilharmos daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno Pai.